Bora, oitavo ano! Bora simbora para mais um vídeo. Esse aqui é o nosso sexto vídeo. Sexto vídeo. E nós vamos trabalhar com raízes quadradas de novo. Primeiro, respondendo a essa questão que está aqui, para a gente descobrir as raízes quadradas exatas desses números. E depois a gente vai ver como calcular raízes aproximadas. Veja, o que eu vou fazer aqui é basicamente ensinar você a ler seu próprio livro. Porque se você não ler, as explicações estão todas no seu livro. Certo? Então vai ler o livro, tem mostrando como fazer, ok? Então bora lá. Primeiro vamos resolver esse aqui, que está bem tranquilo. Né? Opa, não, é essa aqui. Ok, pronto. Olha só. A raiz quadrada de 196. A primeira pergunta é, né? Calcule as raízes exatas a seguir. Bom, significa que as raízes serão números inteiros. Ele já nos poupou o trabalho. Nos dizendo que as raízes são exatas. Então eu posso usar aquela técnica que eu conheço. 196, sinceramente, você já sabe que 196, a raiz do 196 é 14. Memorizou. A raiz do 196 é 14. Mas se você quiser, lá vai você, né? Você faz 196 dividido por 2, dá 98, dividido por 2, dá 49, dividido por 7, dá 7, que dividido por 7 dá 1. Pronto, fatorado 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então, a raiz de 196... Raiz de 196 é a raiz de 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Porque essa aqui é a forma de escrever o 196 em potências. Ok. Já posso separar as raízes. Raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 7 ao quadrado. Muito bem. A raiz de 2 ao quadrado eu posso, lembra de dividir? Certo? Por que eu digo que esse 2 pode ser cortado com essa raiz? Por causa daquele negócio de dividir. Deixa eu mostrar por quê. 2 dividido por 2 vai ficar 1. Então isso aqui vai ficar 2 elevado a 1. O 2 daqui dividido pelo 2 daqui vai ficar 1. Então isso fica 7 elevado a 1. Gente, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então isso aqui vai ficar 2 vezes 7. Não era melhor ter cortado? Então se aqui tem 2 e aqui tem 2, corta. Vai ficar só o 2 aqui. Se aqui tem 2 e aqui tem 2, corta. Vai ficar só o 7 aqui. Mas é usando aquela técnica da divisão. Isso aí tem a mesma regra daquela regra da divisão. Pronto. Então fica 2 vezes 7. 2 vezes 7 você já sabe, é 14. Então, a raiz é 14. A raiz de 196 é 14. Bora. Raiz de 324. A raiz de 324. Vamos usar aquela outra técnica? Vamos usar aquela outra técnica. 324 está entre 100, que é 10 ao quadrado, e 400, que é 20 ao quadrado. Pronto. Então, 324 está entre 10 e 400, está entre 100 e 400. Então, a raiz do 324 está entre 10 e 20. Ou seja, a raiz de 324 é da família do 10. Só resta saber agora quem. Para chegar em 4, para ter a unidade 4, ou o número termina em 2, ou ele termina em 8. Não é não? A gente já tinha visto, inclusive, na aula passada quem é. Mas bora lá. 2 ao quadrado dá 4. 8 ao quadrado dá 64. Então, se o troço termina em 4, se o número termina em 4, se o quadrado termina no algarismo 4, é porque a raiz ou termina em 2 ou termina em 8. 324 está mais perto de 400 ou mais perto de 100? 324 está mais perto de 400. Então, eu apostaria, já que as duas opções aqui são 12 ou 18,
Porque ou termina em 2, ou termina em 8. Ou termina em 2, ou termina em 8. Eu apostaria que é 18. Certo? Bom, aí o que eu vou fazer? Vou testar se funciona. 18 vezes 18. 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 1, 8 e 6, 14. A gente já tinha feito isso, né? 4, 2, sobe 1, 3. 324. 18. A resposta, raiz de 18. Desculpa, a resposta é 18. Raiz de 324, a raiz quadrada de 324 é 18. Tá? Bora para a próxima. Raiz cúbica, ó, raiz cúbica de 343. Aí, a melhor coisa para descobrir a raiz cúbica, não tem a técnica que eu mostrei, né? Você vai ter que fatorar. Vai ficar assim. 3, 4, 3, pode ser dividido por 3? Não, não pode. Não pode ser dividido por 3, veja só. Por quê? Porque 3 mais 4 dá 7, mais 3 dá 10. A soma dos algarismos não... Veja, a gente vai ter que testar com todos os números primos. Vamos testar com todos os números primos. 3, 4, 3 não é par, não pode ser dividido por 2. 3, 4, 3 não termina em 5 nem em 0, não pode ser dividido por 5. 3, 4, 3, não, os seus algarismos somados não dão um múltiplo de 3, então ele não pode ser dividido por 3. O próximo número primo que eu tenho que testar é por 7. Como não existe uma técnica exata para o 7, existe, mas é difícil de decorar, eu vou testar aqui. Ó. 3, 4, 3 dividido por 7. 34 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7 dá 28. 34, 28, 6. Baixo 3 aqui. 63. 63 dividido por 7 dá 9. 9 vezes 7, 63. Opa, deu certo. Então isso aqui dá 49. 3, 4, 3 dividido por 7 dá 49. 49 dividido por 7 dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Então, 343 é a mesma coisa que 7 elevado ao cubo. Então, a raiz cúbica de 343 é a raiz cúbica de 7 ao cubo. Se você lembrar que 3 dividido por 3 dá 1, é a mesma coisa que você cortar esse 3 com essa raiz aqui. Então, você simplesmente corta a raiz com o 3 que está aqui, com o índice 3 que estava aqui, fica 7. Certo? Então, isso aqui dá raiz cúbica de 7 ao cubo, que é a mesma coisa que 7. Para a próxima. 1225 dividido por 100. Desculpa, a raiz. Vê como isso aqui é interessante. Isso aqui é um número decimal exato. Isso é um número decimal exato. Mas eu posso converter ele em fração. Então, olha só. Quando isso aqui acontecer, observa isso direitinho, tá certo? A raiz quadrada de 12,25, eu vou converter o 12,25 para fração. Como? Passa a vírgula. Eita, peraí. Passa a vírgula uma, duas vezes para cá. Aí vai ficar 1225. Como a vírgula andou duas vezes, você bota 2 zeros. Pronto. A vírgula andou 2 saltos. Então você coloca 2 zeros. 1225 dividido por 100. 1225. Então isso aqui vai ser a raiz quadrada de 1225 dividido por 100. Quando você tem uma raiz de uma fração, quando você tem uma raiz envolvendo uma fração, a fração pode servir como separador também, feito o sinal de vezes. Então isso é a mesma coisa que a raiz do A dividido pela raiz do B. Eu só fiz separar, certo? Então vai ficar aqui a raiz
do 1.225 dividido pela raiz do 100. Raiz do 1.225 a gente testou na aula passada. Você lembra? A raiz do 1.225, se você fizer aquela técnica que eu ensinei, descobre quem é a família é do 30, 5 termina, então a raiz tem que terminar em 5. Isso aqui é 35, a raiz de 1.225 é 35, a raiz do 100 é 10. Então isso fica 35 dividido por 10. 35 dividido por 10 é 3,5. Por quê? Porque com a vírgula aqui, cada zero que existir vai fazer a vírgula andar uma casinha. Só existe um zero, a vírgula anda uma casinha, 3,5. Isso aqui é 3,5. Ok? Meu Deus. Meu Deus. Novamente, olha só. Bora lá. Para terminar aqui. A letra E diz a raiz de 576 dividido por 100. Isso é a mesma coisa que a raiz de 576, tudo isso dividido pela raiz de 100. A gente já havia testado antes, portanto, essas respostas você teoricamente já tem que saber. A raiz de 576, você sabe qual é? Se você não sabe qual é, vá fatorar, ou então vá usar a técnica que eu ensinei. Certo? Você vai usar a técnica que eu ensinei. 576 está entre 400 e 900, isso aí é na família do 20. Termina em 6, ou é 24 ou é 26. Isso aqui é 24. A raiz de 576 é 24, a raiz de 100 é 10. 24 dividido por 10, 2,4. Porque a cada zero que está aqui dividindo, a vírgula vai ter que andar uma casinha para a esquerda, a cada zero. Então, 2,4. Isso aqui dá 2,4. Ok? Bora lá. Última alternativa aqui do seu livro. A raiz cúbica de 0,027. Muito bem, a raiz cúbica de 0,027. Isso aqui vai ser igual a... Lembra como converter? Bora andar a vírgula aqui. Né? Então vamos converter primeiro 0,027. A vírgula vai andar, ó, 1, 2, 3. Opa, a vírgula vai andar 3. Então, aqui embaixo vai ter que ter 3 zeros. A vírgula andou 1, 2, 3. A vírgula andou 3 passos, então tem que ter 3 zeros aqui embaixo. Que número inteiro foi formado? O número inteiro foi 27. Portanto, 27 sobre 1.000. Isso aqui é a raiz cúbica de 27 sobre 1.000. Pronto. Já sabemos que a raiz cúbica de 27 sobre 1.000 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 27 dividido pela raiz cúbica de 1.000. A raiz cúbica de uma fração, qualquer raiz de uma fração pode ser dividida entre fração das duas raízes. Ok. A raiz cúbica de 27. Quem é o 27? Aí você vai fatorar aqui, ó. 27 dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. 3 ao cubo. Então, estamos procurando a raiz cúbica de 3 ao cubo, porque 27 é 3 ao cubo. 1.000 tem 3 zeros. 1.000 tem 3 zeros. Então, a raiz cúbica de 1.000 é o 10. Por quê? Porque 10 elevado a 3 dá 1.000, né? Você lembra que 10 elevado a 3, a gente só faz isso. Ó. A gente repete 1 elevado a 3 dá 1. E a gente triplica os zeros. 1, 2, 3. Então, 1.000 é 10 elevado a 3. Portanto, o que está escrito aqui embaixo é raiz cúbica de 10 elevado a 3. Corta
isso com essa raiz, por causa da divisão, corta isso com essa raiz, por causa da divisão, vai ficar 3 sobre 10, que é 0,3. A resposta disso aqui é 0,3. Resolvido, certo? Ok, a gente resolveu algumas questões sobre o cálculo de raízes exatas. Questões boas, algumas bem tranquilas, tá? Não aguardo muito mistério na sua prova, só que se você não memorizar os quadrados, então é bom você saber fatorar ou usar aquela técnica que eu ensinei na aula passada. Agora, como descobrir raízes não exatas? Ok, como descobrir raízes não exatas? Olha só. Imagine que o professor diga, eu quero saber quem é a raiz quadrada. Atenção. Quem é a raiz quadrada de 12? 12 não é quadrado de nenhum número inteiro. Então a raiz quadrada de 12 não é exata. A raiz quadrada de 12, ela é um número com vírgula, um número decimal. Então, olha o que o livro diz. Quando um número não é um quadrado perfeito, a sua raiz quadrada não é um número natural. Ou seja, ele não tem raiz quadrada exata. É o caso do 12 aí, certo? A gente pode calcular não a raiz exata, a gente pode calcular a raiz aproximada. Raiz quadrada aproximada, porque ele normalmente vai dar um número com infinitas casas decimais que a gente não vai saber calcular, tá certo? Então, como é que se calcula a raiz quadrada aproximada de um número? O seu livro explica isso muito bem e eu vou usar o material que tem nele, um a um. Se você não leu o livro, para entender isso, o livro está lá explicando para você o material maravilhoso do SAIS, explicando para você, e você não leu, aí é vacilar legal, tá certo? Isso é vacilar legal. Olha só. A propósito, um alerta aqui, para quem estiver assistindo esse vídeo, o material que eu estou usando aqui é do sistema Aridissá, é o SAS, o SAS. Procure na internet o sistema Aridissá. O material deles é fabuloso. Vocês que são alunos aí de colégio que usam o sistema SAS, deveriam aproveitar muito bem esse material. Mas todo mundo hoje tem preguiça de ler o livro, aí não dá certo, né? Então bora lá. Olha só. Primeiro passo é determinar a família. Lembra que eu falei da família? Aquela técnica que eu usei para as raízes exatas pode ser usada aqui também. Olha só. Eu estou procurando a raiz de 12. Veja, a gente sabe que 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. A gente já sabe disso. O que acontece é que eu estou procurando a raiz quadrada do 12. E o 12 está aqui. O 12 está aqui, nessa família, entre o 9 e o 16. Certo? Então, a raiz do 12 tem que estar entre 3 e 4. 3 é a raiz do 9, 4 é a raiz do 16. Então, a raiz do 12 tem que estar entre o 3 e o 4. Ó. Então, vai ser 3, alguma coisa. A raiz do 12 é 3, alguma coisa. Certo? Você sabe que entre o 3 e o 4, entre o número inteiro 3 e o número inteiro 4, existem infinitos números. No meio fica o 3,5. Tem números antes do 3,5, tem números depois do 3,5. A minha pergunta é, o 12 é mais próximo do 9 ou do 4? Ou do 16, desculpa. Ó, 9, 16. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eita, eu acho que eu separei errado, separei muito errado, ficou muito feio. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. A pergunta é, o 12 está mais perto do 9 ou do 16? Então vamos lá. 10, 11, o 12 está aqui.
O 12 está aqui. Do 12 para o 9, tem 2 passos inteiros. Na verdade, 3 passos inteiros, né? 1, 2, 3. Do 12 para o 16 tem 4. 1, 2, 3, 4. Ah, então o 12 está mais perto do 9. O 12 está mais perto do 9. Então a sua raiz está mais perto do 3. A raiz do 12 está por aqui. Então significa que a raiz do 12 não é 3,6, não é 3,7, não é 3,8, não é 3,9. Não. A raiz do 12 está mais perto da raiz do 3, porque da raiz do 9. Porque o 12 está mais perto do 9 do que do 16. Entendeu mais ou menos? Lembra, é aquela história da posição, né? Raízes maiores, quadrados maiores. Quadrados menores, raízes menores. Então, o 12 está mais perto do 9, então a raiz do 12 está mais perto de 3. Certo? Agora vamos fazer alguns testes. Vamos descer aqui para a gente ver. A gente sabe que a raiz do 12 é 3, alguma coisa. E esse 3, alguma coisa é menor do que 3,5. Está ali perto do meio, mas é menor do que 3,5. Então eu vou testar 3,4. Se você multiplicar 3,4 por 3,4, vai ser o quadrado de 34 com a vírgula em 2 casas decimais. Mas beleza, 3,4 com 3,4. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 3, 12 e 1, 13. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Está aqui. 6, 5, 1, 1. Como tem 2 casas decimais aqui na multiplicação, então eu sou obrigado a colocar 2 casas decimais. 11,56. Opa! 11,56 não é 12. Então eu vou ter que ampliar um pouco mais. Certo? Eu vou ter que ampliar um pouco mais. Veja que ele fez aqui o teste. 11,56. 11,56 não é 12. Então, 3,4 não é raiz de 12. Não é a raiz de 12. Talvez eu precise adicionar uma casa decimal a mais. Vamos fazer um teste. Ó, 3,45 vezes 3,45. 3,45 vezes 3,45. Vou ficar fazendo isso, João, vai até se aproximar. Pelo menos até ter 2 casas decimais. 3,45. Bora ver. 5 vezes 5, 25. 5 vezes... vai 2. 5 vezes 4, 20. 2, 22. Vai 2. 5 vezes 3, 15. E 2, 17. Pronto. 4 vezes 5 dá 20. Sobe 2. 4 vezes 4, 16. E 2, 18. Sobe 1. 4 vezes 3, 12. E 1, 13. Massa. Bora lá. 3 vezes 5 dá 15. Sobe 1. 3 vezes 4 dá 12 e 1, 13. Sobe 1. 3 vezes 3 dá 9 e 1, 10. Muito bem. Vamos ver aqui como é que fica. Cara, ainda não vai dar, certo? 5, 2, 7 com 8. 15 com 5 dá isso. 20. Sobe 2. 5 com 4 dá 9. Eita, tá chegando perto. Certo? 9. Aí aqui fica 1, 1. Como tem 2 casas decimais aqui e 2 casas decimais aqui, a resposta da multiplicação tem que ter 4 casas decimais. 2 mais 2. Pronto. 11,9025. Então, quer dizer, tá perto de 345? Tá. Mas a gente pode ficar testando mais. Não é ainda 345, ou seja, não chegou a 20, a 12. Não chegou a 12. Certo? Aí eu posso ficar testando até descobrir. Eu descobri a família, eu descobri que o raiz de 12 está entre 3 e 4. Massa. Eu descobri
que é abaixo de 3,5. Então eu estou testando, aí testei com 3,4, não deu. Estou tentando com 3,45. Opa, 3,45 chegou bem perto. Você vai responder, ó. Vamos fazer isso bem rápido. Eu vou testar aqui 3,46, tá? 3,46 vezes 3,46. Ó. 3,46 vezes 3,46 dá quase 12. Tá chegando bem perto. Vamos testar 3,47. 3,47 vezes 3,47. Ó. 3,47 vezes 3,47 já passou de 12. Então não é 3,47, é 3,46 alguma coisa. Então vamos lá, é 3,46 alguma coisa. Esse alguma coisa, se eu quiser testar na mão lá, eu faço. 3,46, sei lá, o mais próximo que eu achar de 12. Certo? Se fizermos o cálculo real, né, da calculadora mesmo, eu vou pedir aqui qual é a raiz quadrada de 12. A raiz quadrada de 12 é isso aqui, ó. 3,464. Claro que é um número que não repete as casas decimais, né? É um número irracional. Mas 3,464. Então, se eu botar aqui 3,46, tá valendo? Tá, aproximadamente. O sinal que a gente usa não é o de igual. O sinal que a gente usa é o de aproximadamente. Tá aqui, ó, aproximadamente. Então, a raiz de 12 é aproximadamente 3,46, tá? O seu livro explica isso muito bem. Ele está calculando o terceiro passo, ó, quarto passo e vai lá, papapá, papapá. Então, olha o que ele botou aqui. Ele disse que a raiz de 12 é aproximadamente 3,4. Eu fui mais exato. A raiz de 12 é aproximadamente 3,46. Se passar, eu tento aproximar para baixo. Se ainda for para baixo, eu tento subir um pouquinho. Então, 345 deu um número abaixo de 12 e eu tentei com 3,46. 3,46 aceitou-se. Então, a raiz quadrada de 12 é aproximadamente 3,46. Aí ele começa assim, ó, localize cada raiz a seguir entre dois números naturais consecutivos. A raiz de 15, veja, eu sei quem é a raiz de 9. Eu sei, a raiz de 9 é 3. A raiz de 16 é 4. A raiz de 15 está no meio. Então, a raiz de 15 está entre 3 e 4. A raiz de 15 está entre 3 e 4. A raiz de 18. A raiz de 18 está entre a raiz de 16 e a raiz de 25. Você sabe que esses são raízes exatas, certo? Raízes exatas. Eu vou usar raízes exatas. A raiz de 16 é 4. A raiz de 25 é 5. A raiz de 18 está no meio. Então, a raiz de 18 está entre 4 e 5. A raiz de 27 está entre 25 e raiz de 36. Então, a raiz de 27 está aqui. A raiz de 25 é 5, a raiz quadrada de 36 é 6. A raiz de 27 está no meio. Então, a raiz de 27 está entre 5 e 6. A raiz de 40 está entre a raiz de 36 e a raiz de 49. Está entre 6 e 7. Então, a raiz de 40 é 6, alguma coisa. A raiz de 60. A raiz de 60, ela está... Limpando tudo isso aqui. A raiz de 60... ela está entre a raiz de 49 e a raiz de 64. A raiz de 64 é 8, a raiz de 49 é 7, a raiz de 60 está entre 7 e 8. A raiz de 60 está entre 7 e 8. E a raiz de 90 está entre 9 e 10. Por quê? Porque a raiz de 81 é 9. A raiz de 100 é 10. A raiz de 90 está aqui no meio, entre 9 e 10. A raiz de 90 está entre 9 e 10. Pronto. Olha aí. Entendeu? Como é que a gente descobre a raiz aproximada de algum número? Todas as raízes que a gente tinha trabalhado antes, elas eram raízes exatas.
A gente sabia qual é o resultado. Por exemplo, olha só. Vê se não dá para resolver isso aqui. Quem é a raiz de 0,4444 eternamente? Parece que vai dar uma raiz aproximada, não vai dar uma raiz exata. Pelo contrário, essa aqui dá uma raiz exata. Eu sei qual é o resultado. Que é assim, ó. Ó, dá uma olhada. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz de 4 sobre 9. É uma dízima periódica simples. Uma dízima periódica simples pode ser transformada numa fração. Pronto. Aí você pega o período da dízima, bota em cima e depois bota o número de algarismos 9 igual ao número de algarismos do período. A gente já viu como fazer isso. A raiz de 4 sobre 9 é a mesma coisa que a raiz do 4 dividida pela raiz do 9. Isso dá 2 sobre 3. A raiz de 4 é 2, a raiz do 9 é 3. 2 sobre 3. Quer deixar a resposta assim? Quer, pode ser. Ou você transforma isso em 0,2 dividido por 3 dá 0,66666 eternamente. Pronto. A raiz quadrada de 0,44444 é 0,666666. Por incrível que pareça, por mais absurdo que pareça, mas está resolvido. Então, isso aqui é uma raiz exata? É, porque eu sei que o resultado é esse. Eu sei que o resultado é esse aqui. Então, isso é uma raiz exata, tá? Raiz exata, eu sei como representá-la na forma de um número racional. Tá? Uma raiz inexata é, por exemplo, a raiz do 15. A raiz do 15 é 3, alguma coisa que eu não sei qual é. E o número de casas decimais é infinito. O número de casas decimais é infinito e eu nunca vou chegar no número exato. Então, eu não posso dizer que a raiz de 15 é igual a 3, alguma coisa. Certo? Bom, se eu pegar aqui a raiz de 15, ó. A raiz de 15 é 3,8729833462. Aí eu vou dizer, a raiz de 15 é aproximadamente... A raiz de 15 é aproximadamente 3,87. Pronto. Aproximadamente 3,87. Tá certo? Não é exatamente 3,87, é aproximadamente 3,87. Ok, bora lá. Pronto, a gente chegou, viu muita coisa de raiz, muita coisa de raiz. Como localizar o raiz, ó. Agora, utilize os dados obtidos para saber quem é a raiz de cada um. Você vai ter que fazer o cálculo. Essa aqui, eu já fiz, é 3,87. 3,87. Esse cara aqui tem que ser 4, alguma coisa. Aí você vai ter que ir lá fazer a aproximação. Quer ver? Vamos ver aqui. 4,2 vezes 4,2. João, por que você escolheu 4,2? Eu escolhi 4,2 porque a gente tem o número 16 aqui perto, tem o número 18 e tem o número 25 aqui longe. A raiz do 16 é 4, a raiz do 25 é 5. A raiz do 18 é mais perto do número 4 do que do número 5. Então tá ali no 4,1, 4,2. Vamos ver se 4,2 dá. Certo? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Pronto. 4. 8 com 8 dá 16. Sobe 1. Dá 7, 1. Isso aqui dá 17,64. É perto de 18? É, mas é tão perto? Vamos ver. Vamos fazer agora 4,3 vezes 4,3, para saber o quadrado de 4,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 4, 16 e 1, 17. Vai passar de 18. Ó. 9, 4, 1, 8, passou de 18. Então, deve ser 4,2 alguma coisa. 4,2 alguma coisa. Vamos tentar
4,25. 4,25. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Vai 1. 5 vezes 4, 21, 21. Certo? 2, sobe 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 4, 8. Massa. Tomara que dê certo. 4 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Sobe 1. 4 vezes 4, 16 e 1, 17. Opa. 5, 2, 1, 5. Vai ficar 6. 2, 8, 10. Sobe 1. Vai ficar 18. 18,06. É perto. É aproximado. Eu diria que é aproximadamente 4,25. Veja, não precisa não passar, tá certo? Se disser assim, ó, não passou, ou melhor, passou um pouquinho. Se passar um pouquinho ou ficar um pouquinho abaixo, tá mais próximo. Então eu posso dizer que a raiz de 18 é aproximadamente 4,25. Aproximadamente 4,25. E você vai fazer isso com todas as outras. Certo? Vai ficar aproximando com todas as outras. Tá? Veja, 4,2 deu um pouco afastado de 18. 4,3 deu muito afastado, um pouco afastado acima. Então eu estou com 18 aqui. Um dos meus cálculos deu 17,6. O outro dos meus cálculos deu 18,4, quase 18,5. Esse meu cálculo deu 18,06. 18,06 é aproximadamente aqui, ó. 18,06. Bem perto do 18. Eu aproximei e está ali, 4,25. Aceitável, sem sombra de dúvida, aceitável. Tá certo? Faz com o resto. Testa aí no seu livro, vai fazer a mesma coisa, dividindo. Ah, João, é um cálculo muito grande, é um cálculo demorado. Eu sei que é um cálculo demorado. E fatalmente, na sua vida, você não vai precisar fazer cálculo de raiz quadrada aproximada. Você tem a calculadora para isso. Mas é só para fazer na prova. É só para fazer em alguma prova que você precise. Vai que no Enem cai. Você precisa saber, porque você não vai poder usar a calculadora. Você não vai poder levar a calculadora. E isso é bom para treinar seu cérebro, tá? Deixe de preguiça. Vá fazer a tarefa do livro agora, certo? Anote essas técnicas no seu caderno para lembrar como fazer. E o seu livro está lá explicando tudo. Vai ler o seu livro de novo. Aproveita esse material. Ô, preguiça. Bora. Certo? Aqui tem mais algumas coisas. E o que são? Pronto. Só para a gente finalizar aqui, porque isso aqui termina, né? O que são números irracionais. E a gente vai finalizar isso. Finalizar hoje, porque é só o que basta. Lembra desse gráfico aqui? Pronto, eu já tinha falado sobre esse gráfico. Naturais. O que são números naturais? Bora lá. O que são números naturais? Números naturais são todos os números inteiros positivos e o zero. Ou seja, os inteiros não negativos. Então, 0, 1, 2, certo? 3 e aí vai. O que são os números inteiros? São todos os números que não são quebrados, que não tem parte decimal, não tem vírgula, incluindo os naturais e os inteiros negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e aí vai. Quem são os números racionais? Números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Isso inclui todos os inteiros. Isso inclui todos os inteiros e inclui os números decimais exatos, 3,5, 2,84, 732,996. Tudo isso é decimal exato. Decimal exato são números que têm casas decimais finitas. Um número de casas decimais finitas, certo? Mas também tem certos números, como por exemplo esse aqui, 0,7777 eternamente. Isso é uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Um número que tem casas infinitas, mas que se repetem. Então, 18,23, 25, 38, 38, 38, isso é uma dízima periódica composta. Mas o 38 se repete, tem período. Que tal?
547,774. Tudo isso se repete. Então fica 774, 774, 774, 774 eternamente. Esses são os números racionais. Números que podem ser escritos na forma de fração. Já escrevi isso. Números racionais. Números racionais podem ser escritos na forma A sobre B, sendo que A tem que pertencer aos números inteiros e B tem que pertencer aos números inteiros e não ser zero. Pronto. Tá aí. O que são os números irracionais? Os irracionais são aqueles caras que não são racionais. Como é que eu sei a característica de um número irracional? Ó, um número irracional, ele tem infinitas casas decimais. Besteira, as dízimas também, certo? Mas os números irracionais não se repetem. Essas casas decimais não se repetem. Ou seja, não possuem período. Certo? São infinitas casas decimais que não se repetem. Por isso a gente nunca sabe o valor exato de um número irracional. A gente nunca sabe o valor exato de um número irracional. Por exemplo, qualquer raiz que não seja exata, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 10, qualquer número que tenha uma raiz que não seja exata, essa raiz é irracional, certo? Por exemplo, vamos fazer aí, calcular a raiz de 10, só para ter uma ideia, certo? Olha só, raiz de 10. Você sabe que aproximadamente ela está entre o 3 e o 4. Olha quem é a raiz de 10. Não, saiu uma notificação agora, foi. Ó, raiz de 10. 3,1622776602, e isso não se repete nunca. Isso aqui é aproximado, certo? Eu até perdi o valor agora. 3, ó, isso aqui é 3,62277 6602, e você não sabe quem é o restante. É infinito isso. Mas não se repete. Então, isso aqui é um número irracional. Por que eu não coloquei a raiz de 4 aí? Porque a raiz de 4 é 2. É um número natural. Por que eu não coloquei a raiz de 9 aqui? Porque a raiz de 9 é 3. É um número natural. Então, raízes podem ser naturais. Raízes podem ser irracionais. Quando uma raiz não é natural, quando uma raiz não é inteira, não é exata, certo? Ela é irracional. Tá? Então, qualquer raiz que não seja exata, que a gente não possa dar exatidão na resposta, ela é uma raiz irracional. A gente não pode dar exata, a gente pode aproximar. Então todos os outros são irracionais. O número π também é irracional. Sim, o π, que a gente usa em circunferência. O π, ele é 3,14159265385 e não se repete. Já se calculou o π com 31 bilhões de casas decimais e ainda não viram repetição. Então, o π é um número irracional. A gente não pode precisar o π. A gente não pode dizer qual é o valor exato do π. A gente pode aproximar. Tanto que na prova o professor diz, ó, considere o π como sendo 3,14. A gente pode aproximar, certo? Mas não significa que a gente sabe o valor exato do π. Ninguém sabe, porque ele é um número irracional. Certo? Então, números racionais podem ser escritos na forma de uma fração. Os números irracionais não podem. Certo? Por que eles não podem? Porque eles têm infinitas casas decimais que não se repetem como uma dízima periódica. Então eu não consigo transformar em fração.
Eu não consigo dar exatidão em qual fração seria escrita. Portanto, números racionais podem ser escritos na forma de fração, números irracionais não podem. Ok? Falta agora a gente falar sobre proporção, que é o que está lá no seu capítulo 2. Mas eu vou falar sobre proporção no próximo vídeo, tá certo? No próximo vídeo eu reexplico a proporção, reexplico a ideia de inversamente proporcional, diretamente proporcional, vou reexplicar as ideias. E aí a gente faz alguns exercícios e eu tenho certeza que você não vai ter dor de cabeça nessa prova. Ok? Tá explicado aí raízes. Terminamos por hoje. Por hoje não, por esse vídeo. Daqui a pouco tem mais. Um grande abraço.